Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 133 e a gente está no livro 9, vamos continuar, ainda não terminamos o livro 9. Vamos falar hoje sobre polígonos, ok? Então abram o livro 9 de vocês na página 292, lápis e borracha, e acompanhem os slides. Bom, na aula anterior a gente falou sobre os ângulos. E nessa aula a gente vai falar sobre os polígonos e tem tudo a ver e você vai ver por quê. Então vamos lá. Acompanhem aí. Observe com atenção as figuras. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Elas apresentam algo em comum, que é a formação de ângulos. Todas elas têm ângulos. Ó, o triângulo tem 3 ângulos. O quadrado, 4. O pentágono, 5, certo? O hexágono, 6. Além disso, tem as seguintes características. São figuras planas, são formadas apenas por linhas retas que não se cruzam, iniciam aqui no ângulo. A linha é fechada, ou seja, não há pontas sobrando. Não há pontas sobrando. Ela termina aqui, começa na ponta, o ângulo começa aqui na ponta. As semi-retas começam e terminam nas pontas. Elas são exemplos do que chamamos de polígono. As figuras seguintes não são polígonos. Olha o que não são polígonos, ó. Essas aqui. Porque elas não são formadas por linhas totalmente retas e se cruzam, ó. Há uma infinidade de polígonos. Muitos deles recebem nomes de acordo com o número de lados ou de ângulos formados. Veja, essas aqui não têm linha reta, elas têm a linha curva, então não são polígonos. E essa aqui se cruza, ok? Então, veja um exemplo. O heptágono, que é um polígono de 7 lados, o octógono, polígono de 8 lados, e o eneágono, polígono de 9 lados. Depois vocês vão ver uma lista que tem aí no livro. Decágono, polígono de 10 lados, um decágono, polígono de 11 lados, e dodecágono, polígono de 12 lados. Nos exemplos anteriores, observamos que quanto mais lados tem um polígono, mais ele se parece com uma circunferência. Lembra que a gente viu que a circunferência... Entretanto, a circunferência, apesar de ser uma figura plana, não possui lados retos, não sendo, portanto, um polígono. Outro fato curioso é que o número de lados de um polígono é igual ao número de ângulos internos, que, por sua vez, é igual ao número de vértices que possui. Como exemplo, veja na figura ao lado essa relação em um quadrilátero qualquer, que é um polígono de 4 lados. Então, olha aqui, ó. Quantidade de ângulos, 4, né? A partir de dentro, são os ângulos. Quantidade de vértices, pontinhas, 4. E quantidade de lados, 4. Uma dica bem bacana. O quadro seguinte apresenta um nome dado a cada polígono com até 20 lados. Depois vocês vão observar aí, ó. Um polígono de um lado e de 2 lados não existem. Tá? Não existe esse polígono. Ele tem que ser de 3 lados ou mais, que é a partir do triângulo. Depois leiam com calma. Tá? Agora, percebam que todos eles são formados, ou a maioria são formados com a palavra final gono. Gono, pode ler aí na página 240, conferir aí na página 294. Gono é uma palavra de origem grega que se relaciona com ângulo. Já o início das palavras, né, antes do gono, tem relação com a quantidade, como ocorre na palavra pentacampeão, que foi campeão 5 vezes, hexacampeão, campeão 6 vezes, também é o hexa, aqui ó, do hexágono, ou hexacampeão, né? E decacampeão 10 vezes. Então, a primeira parte da palavra, o início da palavra, tem relação com a quantidade, com uma quantidade, né? Ou de lados, dependendo da palavra. Nesse caso aqui,
a quantidade de ângulos, porque gono tem relação com ângulo. Continuando. Bom, os polígonos aparecem em muitos objetos construídos pelo homem, mas é possível identificá-los também, né, com elementos da natureza. Veja exemplos da imagem. Aqui a gente vê uma colmeia, né? E a gente vê também as formas aqui, os polígonos desenhadinhos nessa colmeia, os hexágonos, as figuras hexagonais. E aqui é um modelo de calçada também com formato hexagonal, as placas em formato hexagonal. Bom, para explorar mais, descubra no artigo A Geometria das Abelhas, fatos curiosos sobre o estudo de polígonos no desenho das colmeias. Vamos trabalhar agora? Momento de novas descobertas. No texto teórico, mostramos a forma hexagonal observada em uma colmeia de abelhas. Sobre elas, há um fato curioso, que é a organização existente em sua estrutura social, como com uma rainha, zangões e operárias. A forma encontrada na superfície de uma colmeia é de um hexágono, fazendo uso de uma régua. Pega aí a régua. Complete o desenho seguinte, feito sobre uma malha quadriculada, representando a imagem de uma colmeia. E você pode utilizar a página anterior para você ter uma ideia, tá? Percebam que, olha, a gente faz o outro hexágono surge dos vértices, tá? Acompanha aqui os vértices, ok? Então, vai tentando aí fazer usando a régua de vocês. Eu tampei, vocês deem um pause e tentem fazer o desenho, depois a gente vem conferir, ó, usando esse lado e os vértices. Aí você continua, é uma continuação, tá bom? Façam aí, depois a gente retorna. Conseguiram? Vamos lá, vou mostrar como o livro fez, tá? Para vocês perceberem. Podem só desenhar e depois vocês pintam, ok? Depois vocês vão, se não conseguiu terminar, terminem depois pintem de amarelinho. Próxima atividade. Pinte a figura seguindo a cor indicada. Depois, responda ao que se pede. Escreva o nome dos polígonos do polígono pintado com cada cor. Vamos ver. Vamos primeiro escrever aqui, para vocês depois aqui não errarem. Vamos lá. De verde. Qual é o polígono que está representado aí pintadinho de verde? O triângulo. Então, todo triângulozinho vocês vão pintar de verde. No caso é esse e esse. Acho que não tem nenhum outro triângulo. De azul. De azul nós temos um hexágono. Então, todos esses hexágonos vocês vão pintar de azul também. Certo? Roxo. Roxo a gente tem um quadrilátero. Olha, é um polígono de 4 lados. Então, todos os outros com essa mesma forma, vocês vão pintar de roxo. Laranja. Laranja são os quadrados. E a amarela, octógono, tá? Que são essas maiores aqui. Essa aqui, ó, preste atenção, ó, roxinho também igual a essa, tá? Deem um pause, pintem, façam, depois vocês retornam. Ou deixem para fazer depois também. Aí você vai conferindo na videoaula ou no slide, tá? Que vai ficar lá em PDF. Bom, conte o número de lados de cada polígono no quadro e, com base naquela tabela que a gente viu dos nomes, do texto teórico, ligue a figura ao seu respectivo nome. Então, podem ir lá, consultem a tabelinha, tentem ligar e depois voltem para conferir. Podemos? Então, vamos lá. Esse aqui a gente tem 8 lados. Deixa eu mostrar como é que ficou. Então, a gente tem o octógono. Esse a gente tem 6 lados, é um hexágono. Esse nós temos 4 lados, é um quadrilátero. Não é um quadrado porque ele não está retinho, não tem todos os seus lados na mesma medida e o ângulo também, os ângulos são de medidas diferentes. Aqui nós temos uma figura de 7 lados, é o heptágono. Aqui nós temos 5 lados, pentágono.
Aqui nós temos, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, 12. É isso, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É neágono, 9 lados. Aqui nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decágono. E o último é 1, 2, 3, triângulo. Ok? Pausem aí para poder conferir direitinho. E a atividade pós-videoaula que vocês vão fazer é a página 297. É o exercício proposto. Vocês têm aí 2 questões, número 4 e número 5, para realizar. Ok, moleza? Um beijo e até a próxima videoaula.